A vinda do nosso Senhor Jesus foi declarado somente no Novo Testamento ou também no Velho? Os primeiros habitantes dessa terra sabiam que viria um Messias para salvá-los? Em Gênesis, existe profecia sobre a vinda de Jesus? Quem era a semente declarado a Eva e a Abraão? Essas e muitas outras perguntas você verá nessa lição, o Messias anunciado em Gênesis. Aqui estamos, minha querida irmã, meu querido irmão, seja bem-vindo ao estudo da Escola Sabatina. Talvez você está em 2021, em 2022, não sabemos, mas estamos aí terminando mais um ano e começando o ano novo com a graça de Deus. Estamos aqui na Escola Sabatina, no estudo da Escola Sabatina, que você talvez já estava acostumado a ver, ou talvez não, seja a primeira vez que você está vendo, seja bem-vindo. Aqui estamos com algumas novidades, né? Você já viu, temos algumas novidades, e uma delas é que eu estou aqui, caí aqui de paraquedas, mas eu agradeço desde já a Deus primeiramente por ter a oportunidade de estar nesse estudo de Escola Sabatina e agradeço também ao irmão Wilton por me dar a oportunidade de estar dirigindo também essa Escola Sabatina dessa lição. Talvez essa lição, não sabemos as outras, vamos estar com o irmão Wilton trabalhando nisso, você também não vai deixar de ver ele vai estar aqui presente com você também em algumas lições, mas estaremos trabalhando junto, porque você sabe que na lição de Escola Sabatina não participa somente a gente, todos participamos. Talvez até mesmo você que está aí sentado também deseja participar. Então não deixe de escrever, você pode falar ali aos contatos que vão ser disponibilizados aí também no YouTube e dessa forma escrever, eu quero participar da lição. Aí vamos estar analisando e quem sabe você também possa aparecer na próxima lição. Então se prepare. E com a graça de Deus, nós iniciamos então essa lição desse semestre. Jesus em profecia e símbolo. Temos uma lição preciosa. Você sabe que Jesus ele já veio a essa terra. Você já escutou de um Salvador que veio para salvar a humanidade? Mas no período que Jesus veio a essa terra, infelizmente, quase ninguém veio preparado para atendê-lo. Jesus veio a essa terra e eram poucos os que verdadeiramente estavam preparados para recebê-lo. Mas Jesus não se desanimou. Ele mesmo assim deixou muitas e muitas profecias na Bíblia, na palavra de Deus, de que ele viria pela segunda vez. Se na primeira vez poucos estiveram preparados, quantos estarão preparados na sua segunda vinda? Os judeus, os próprios discípulos eram pessoas que estudavam a Bíblia, que tinham contato com a palavra de Deus, mas mesmo assim eles não receberam Jesus como deveriam receber. Os discípulos de Jesus estavam caminhando com Jesus todos os dias, dia após dia. Mas Jesus, mesmo assim, disse na sua palavra em Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45. E disse-lhes, são essas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinham que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para que compreendesses as Escrituras. Durante todo aquele tempo, Jesus esteve ensinando os discípulos, mas eles não compreendiam. Mas depois de muito contato com Jesus, Jesus então envia um Consolador, e o Consolador também ajuda para que eles pudessem ter as suas mentes abertas para entender as profecias. E isso Ele quer fazer de nós hoje. Ele quer fazer com que eu e você, para que nós possamos entender as suas profecias. E não são poucas, são muitas e muitas profecias. Somente no Antigo Testamento existem 456 versículos da Bíblia sobre a vinda do Messias. E agora? O que vamos fazer? Será que vamos ficar com o nosso conhecimento? Será que vamos ser pegos de surpresa também? Talvez seja a primeira vez que você está escutando sobre Jesus. Você já escutou de Jesus?
Você sabe sobre as profecias da sua segunda vinda e também sobre a importância da sua primeira vinda? Para isso será essa lição. Por isso, esteja preparado, prepare o seu coração e dessa forma estudaremos a lição Jesus em profecias e símbolo. Antes disso, antes de começar, nós teremos várias novidades nesse ano, então se prepare. E neste momento vamos ter uma participação especial. O Quinteto Édias participará com a canção Lindo País, que seja para a honra e glória de Deus. Destinado às almas resgatadas, lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus, o Rei, essas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos estelar. Vejo os amigos já ressuscitados, e todos nosso bom Jesus louvar, e todos nosso bom Jesus louvar. Que lindo, meus queridos irmãos. Aí vocês viram o Quinteto Édias, que elas possam se fazer presente aqui mais vezes, né? Que Deus seja engrandecido com esse louvor. E meu querido irmão, minha querida irmã, aqui vamos começar então. E agora tenha você a primeira missão. Na verdade, não só uma, são várias. Que missão? A missão mais conhecida desse YouTube: se inscreva no canal. Se inscreva. Se você não está inscrito no canal do S-Mídia ou da S-Mídia, existem vários nomes que são chamados aí, olha aí embaixo, tem um botãozinho vermelho escrito inscrever, então você aperta ali e se inscreva, ok? Então, depois que você se inscrever, você vai receber os vídeos. E como você pode receber os vídeos mais rápido? Apertando o sininho. Tem o sininho aí do lado, se você não está no celular, se você está no computador, aperte o sino, porque quando você aperta o sino, você vai ser a primeira pessoa a receber esses vídeos quando ele chegar. Assim que subir, você vai receber. E também pedimos para que você possa ali deixar o seu like. Ah, deixar o like para quê? Quando você deixa o like, isso faça com que o vídeo possa chegar a mais pessoas. E pessoas talvez que não conheçam ainda a mensagem da salvação, a mensagem de Cristo. Então você estará ajudando. Mas se você quer fazer chegar a mensagem mais rápido, como? Então compartilhe. Compartilhe no seu WhatsApp, nos seus grupos da família, da igreja, nos seus grupos aí do trabalho, envia ali, olha, tem uma mensagem importante para você aqui nesse vídeo, assiste de pouco em pouco. E também você pode compartilhar no Facebook, nas outras redes sociais e muitas redes sociais. Essa é a missão mais importante que você pode estar ajudando ali o departamento e também a levar a mensagem de Cristo, pregar a mensagem de uma forma tão fácil, tão simples, né? Então, começaremos a lição da Escola Sabatina. A lição número 1. O Messias anunciado em
Gênesis. Essa lição, essas lições desse semestre, vamos estar tratando sobre as profecias de Jesus. E que nada melhor do que começar em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Aqui em Gênesis nós vemos algo interessante. Nós vemos ali alguns detalhes, algumas profecias sobre Jesus, sobre a primeira vinda e também a segunda vinda de Jesus. E essa profecia está declarada ali, em Gênesis. Vamos ver aqui na introdução, se você está com essa lição, você pode ler. Se não, também você pode acompanhar a leitura juntamente conosco. Pelo inspirado testemunho de Moisés e dos profetas, provou cabalmente que Jesus de Nazaré era o Messias e demonstrou que desde os dias de Adão foi a voz de Cristo que falara por intermédio dos patriarcas e profetas. Opa, aqui temos já algo interessante. Desde os dias de Adão e Eva, tinha uma pessoa que estava ali em contato com eles. E a pessoa que mais está em contato com o mundo, com a terra, com os seres humanos, é o nosso querido Jesus. Era Jesus que falava a eles. Profecias claras e específicas haviam sido feitas relativamente ao aparecimento do prometido. A Adão foram dadas as certezas da vinda do Redentor. A sentença proferida contra Satanás diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi para nossos primeiros pais uma promessa da redenção que seria efetuado por Cristo. Opa, como assim, Sandiel? Ali, a Eva e a Adão foi dada a primeira profecia da vinda de Jesus? Exatamente. E isso vamos ver na lição de hoje. Por isso temos a primeira pergunta. E eu não estarei sozinho aqui na primeira pergunta. Estarei junto com o nosso querido pastor Lauro Vasconcelos. Pastor Lauro, explica para nós aí essa primeira pergunta. Quem foi o colaborador de Deus, ou o ajudador, ou talvez ali quem esteve ao lado de Deus na criação dos céus e da terra? O que está escrito sobre a criação do ser humano? Pastor Lauro, nos ajude, por favor. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. É uma bênção e uma alegria poder estar novamente neste estudo de Escola Sabatina e juntamente podermos analisar a palavra do Senhor para este novo ano, já que este vai ser o primeiro sábado do ano de 2022. E é bem verdade que nós não comemoramos o ano novo com o calendário gregoriano, etc. Mas a cada novo ano que se inicia é tempo de nós agradecermos a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. Agradecermos ao Senhor pela vida, pela fé, pela nossa igreja e porque um ano mais nós temos a oportunidade de nos aproximarmos de Jesus. Por isso, neste novo ano, meu desejo de antemão é que você possa fazer um voto de serviço a Deus e possa realizar todos os projetos espirituais que não foram contemplados no ano de 2021, para que Deus possa atuar de maneira maravilhosa na tua e na minha vida. E quem sabe, no ano de 2023, em vez de uma gravação, nós estamos com o Senhor Jesus no reino celestial. Que Deus nos abençoe para isso, verdade? E vamos trabalhar nesse ano de 2022 com toda a vontade, com todo o desejo para apressar a vinda do Senhor Jesus. Que bênção poder estar na primeira lição e na primeira pergunta do ano de 2022. A resposta agora da nossa pergunta diz o seguinte, está perguntando quem foi o colaborador de Deus na criação dos céus e da terra. Nós precisamos tomar bastante cuidado com o termo colaborador, para que nós não entendamos como uma submissão, como uma posição de hierarquia, como que havia um gerente e outros subordinados a ele. Nós sabemos que a criação foi um plano estabelecido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Cada um deles teve uma parte na criação e cada um deles desempenhou com maestria a parte que lhe foi correspondida. Portanto, não existe essa relação de subordinação na criação, e sim, cada um dos três fazendo a sua parte na criação. Tanto é assim
é que nós encontramos o verbo no plural. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Daí surgem algumas perguntas, das quais nós precisamos, ainda que de maneira rápida, discorrer sobre elas. Por exemplo, qual o papel do Espírito Santo na criação? Muitas vezes, ou pode existir a possibilidade de alguém delegar ou relegar o Espírito Santo ao segundo plano. E não, porque logo nos primeiros versículos da Bíblia já vem dizendo que o Espírito se movia sobre a face do abismo. É muito interessante quando nós analisamos o hebraico desse texto, e o mover-se sobre a face do abismo dá a mesma sensação de proteção. Aliás, usa a mesma palavra quando diz que a galinha estende as suas asas para cobrir os seus pintinhos. Então, o que estava fazendo o Espírito Santo, ainda antes de que Deus começasse a organizar toda a matéria que já havia sido criada, ele estava protegendo e dando vida àquela matéria. É assim com que nós encontramos o Espírito Santo atuando desde o segundo versículo da Bíblia. E nós confirmamos isso no texto de Salmos, capítulo 33, versículo 6, que diz que o sopro da sua boca fez o exército dos céus e da terra. Então, nós entendemos que o sopro é a mesma palavra pneuma, é a mesma palavra espírito, é por isso que nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é o responsável por, juntamente com o Filho, criar a vida e logo manter essa vida. Uma outra questão interessante que nós absorvemos dessa pergunta é o fato de que a criação do ser humano ter algumas palavras específicas. O que está escrito sobre a criação do ser humano? Está escrito que Deus fez o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Muito tem se dito acerca dessas duas palavras, imagem e semelhança. O tempo é absolutamente curto para que a gente possa explicar, toda a amplidão, todo o tamanho que significam essas duas palavras, mas o que a gente pode dizer é que o homem foi criado à imagem de Deus no aspecto físico, espiritual e intelectual. Então Deus criou o homem com esses 3 pontos, a imagem e semelhança de Deus. E mais do que a gente ficar perguntando, mas como que Deus foi feito a imagem física do homem? Quer dizer que Deus tem matéria? Mais do que consultar ou que fazer perguntas com relação a isso, o que nós precisamos entender é que Deus criou um ser semelhante a Ele, para que Ele, Deus, pudesse se relacionar com o homem. E isso é a coisa mais bonita que nós encontramos nessa descrição. Que Deus, quando fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, o fez para que de alguma maneira, mesmo que de forma tão limitada como é a capacidade do homem, o homem pudesse tocar a Deus, no sentido de entender, ainda que minimamente, a grandeza de Deus. E para que Deus tivesse a oportunidade de se relacionar com o homem. Aliás, esse sempre foi o desejo de Deus, o desejo de relacionar-se com o homem. É por isso que Jesus foi chamado o Deus entre nós, o Deus Emanuel. E quando ele recebeu a sua designação de vir a essa terra, no caso de que o homem cometesse pecado, ele aceitou esse desígnio, aceitou essa função dentro do plano, porque ele tinha o desejo de estar próximo do homem. Veja o que diz a notinha: ele assumiu a natureza humana para assombro das hostes celestiais, para assombro deles e para a nossa eterna felicidade. Assim que Deus nos abençoe nesse novo ano de 2022, nessa nova lição, meus queridos irmãos, para que ela venha falar ao nosso coração
que nós possamos conhecer esse Jesus em profecia, que nós possamos conhecer esse Jesus em símbolo e que nós possamos entender que somos criados por Deus e pertencemos a Ele por criação e por redenção. Por isso você é duplamente valioso para Deus. Que esse 2022 impregne isso no seu coração e na sua vida. E uma vez mais, muito obrigado pelo convite de participar com vocês desse estudo de escola sabatina. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Lauro, que Deus possa continuar te abençoando e que você possa sempre estar nos ajudando no estudo da palavra de Deus. Então você compreendeu, meu querido amigo, minha querida amiga, através do que esteve explicando o pastor Lauro, que nós temos a Jesus. A Jesus, ele está tão próximo da humanidade, que ele participou aqui não somente na obra redentora, mas também na obra criadora. Ou seja, Jesus, ele foi um dos criadores juntamente com o Pai e o Espírito Santo. A divindade esteve presente ali na criação do universo. Então você entendeu, meu querido irmão, e eu também consegui entender que Jesus, ele tem uma proximidade enorme do mundo em que estamos. E agora nós vamos então, desde os primeiros versículos de Gênesis, no primeiro capítulo e nos primeiros versículos, entendendo que Jesus, ele tem algo de especial para nós. E vamos ver agora, no primeiro subtítulo, primeira promessa do Redentor vindouro. Então vamos continuar vendo como Jesus ele vai aparecendo aqui nas profecias de Gênesis. E a segunda pergunta estará na responsabilidade de um pastor também que nós amamos de coração. É o pastor Pablo Ruiz, exatamente. Nós teremos uma participação especial neste momento. O pastor Pablo Ruiz, ele é um pastor venezuelano e colabora aqui na obra do Brasil. E ele vai estar apoiando com a segunda pergunta. Pastor, me ajude aqui com essa pergunta. Que maravilhosa e consoladora promessa deu o Senhor ao ser humano depois de cair em pecado? Quem esteve representado pela semente da mulher? Opa, aí já começamos a ver algo especial. Pastor, nos ajude com essa pergunta. Apreciados irmãos, desejo que a paz de Cristo pueda ficar em cada coração presente, cada coração que está olhando e escutando este mensaje de Escola Sabatina. Para mí es un grato placer, hermanos, tener que colaborar con la lección para esta semana. A mí me correspondió la pregunta número 2. Él la lleva por título: qué maravillosa y consoladora promesa dio, oh Señor, al ser humano después de caer en pecado. ¿Cuál fue esa maravillosa promesa, mis amados hermanos? La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Allí fala la Biblia, mis amados hermanos, que la promesa era que Dios iba a enviar a un libertador, que iba a enviar a un salvador. Esa es la maravillosa promesa. Y esa promesa fue dada a nuestros primeros padres allá en el huerto del Edén. Y hermanos, aún cuando nació su primer filho, el filho de Eva y el filho de Adán, ellos, hermanos, creían que ese primer filho era el redentor, era el libertador, el salvador que Dios había prometido. Lamentablemente, hoy sabemos que no fue el redentor, el primer filho de Adán y de Eva. Hoy sabemos que Cristo vino a la tierra 4000 años después de que se hizo esa primera promesa allá en el huerto del Edén. Ahora, tenemos otra pregunta que dice: ¿quién estuvo representado por la semente de la mujer? El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, él fala allí que ese representante, ¿verdad? Ese fue el Señor Jesucristo. La semente de la mujer era Cristo, hermanos. Y la semente de la serpiente era la iglesia de Satanás, hermanos. Aquí el espíritu de profecía también fala, mis amados hermanos, que iba a haber un antagonismo, una lucha entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás. Quiere decir, entre la iglesia de Dios
y la iglesia de Satanás. Pero que al final de los tiempos, mis amados hermanos, prevalecería la iglesia de Dios. Al final de los tiempos, ganaría la batalla. La victoria sería para el pueblo de Dios y sería para Cristo. Eso fue la lección de Escuela Sabatina. Y gracias a Dios, mis amados hermanos, que a pesar de que nuestros primeros padres, ellos cometieron muchos pecados, pecados graves de desobedecer a Dios, Dios nunca dejó a su pueblo sin una redención y sin una salvación. Eso es una gran bendición. Yo fico feliz, mis amados hermanos, de pertenecer a este pueblo y de tener esa esperanza, esa promesa que Dios realizó a nuestros primeros padres. Dios pueda abençoarlos a todos los hermanos y darnos la seguridad y esa esperanza que pueda ficar firme en nuestros corazones, hermanos, y que nos podamos prepararnos. Y Satanás está vencido, mis amados hermanos, y Satanás va a recibir la estocada en la cabeza cuando Cristo volte por segunda vez a esta teja. Dios abençoe y deseo que ustedes puedan tener un feliz y bendecido día. Es mi deseo. Amén, hermanos. Ai, 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 essas palavras para mim verdadeiramente me dão um ânimo saber que nós já somos vencedores, mas já vamos ver um pouco sobre isso. Muito obrigado, pastor Pablo, que Deus possa seguir te capacitando e que você possa ser esse homem, principalmente agora que você está na direção da obra da Associação Brasileira, que ele possa ser também o seu guia juntamente com todos nós que vamos trabalhar junto com você, pastor. Que Deus siga te abençoando. Meu querido irmão, minha querida irmã, você vê, não sei se você já parou para pensar, em que Deus ele se preocupa tanto, mas tanto pelo ser humano, que ele tem esse extremo cuidado ao primeiro homem, porque aqui está Adão, e a primeira mulher, que aqui está Eva, a primeira família, ele tem essa preocupação de deixar bem claro o seu plano para a humanidade e o plano da salvação. Ele não deu um espaço de tempo, um hiato de tempo grande para talvez deixar Adão e Eva preocupados com o seu futuro. Não, depois do pecado, Deus então já põe ali em prática o plano da salvação. E Ele então dá a eles uma solução para aquele problema que eles estariam ali para enfrentar. O pior problema desse mundo, o pecado. Mas Ele dá então a semente da mulher, que era o próprio Jesus, como já vimos aqui. E vemos desde o começo que Jesus já aparece aqui nas profecias, na profecia para Adão e Eva, para a primeira família. E não somente Adão e Eva, aparece aqui, então, mais um personagem, a serpente. Vemos que aqui já tem um antagonismo, já tem aqui dois lados, o lado do bem e o lado do mal. Mas será que começou aqui, nesse caso, no Jardim do Éden? Isso já vem de antes. Infelizmente, desde a entrada do pecado, já existe uma guerra. Você já parou para pensar que aqui ao nosso redor, aí ao seu redor, anjos estão lutando para te proteger e que anjos de Satanás estão lutando também para te tirar dos braços de Jesus? Não se deixe. Sabe o que é o interessante? Sabe o mais bonito? É que essa talvez seja a única história que nós já sabemos o final e mesmo assim é emocionante. Mesmo assim nós ficamos ali tenso, porque sabemos que o final já está dado. Jesus, ele será vencedor. E eu não tenho medo de dizer isso no meio da lição, no começo da lição. Mas o Jesus já é o vencedor. Mas o que nos deixa preocupados é que a qualquer momento, talvez, nós possamos nos afastar de Jesus. Esse não é o meu desejo. Meu desejo é que possamos sempre estar perto de Jesus, ao lado de Jesus. Porque quando estamos ao lado de Jesus, Satanás nunca sairá vencedor. E vamos ver sobre mais uma prova, e onde Jesus também estava ali, ok? A terceira pergunta, e mais uma vez teremos uma participação especial de fora também, mas um pastor que já trabalha conosco aqui muito tempo no Brasil, é o pastor Esaú Lopes. Pastor Esaú, a terceira pergunta diz: que ordem apavorante deu o Senhor a Abraão? Nos ajude, pastor, com essa pergunta. Para todos os nossos irmãos em Brasil, paz, graça e saúde neste início de ano. Feliz ano 2022 para vocês, aproveitando a oportunidade e ao mesmo tempo desejando que as bênçãos espirituais nos alcancem em toda a plenitude. Vamos a continuar o estudo de nossa lição nesta hora. Estamos na pergunta número 3. Que bom, hemos ouvido o primeiro participante, o segundo participante e agora
eu tenho o privilégio de dar a pergunta número 3, continuando com essa maravilhosa promessa, o anúncio do Messias no livro de Gênesis. Nós encontramos que ordem operante deu o Senhor a Abraão. E muito importante isto, a ordem. Como diz Gênesis, aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém. Irmãos, é uma ordem bastante contundente, muito forte. A ordem de Deus. Apavorante, muito apavorante, porque tantos anos Abraão havia estado esperando a seu prometido filho. E agora Deus está pedindo: Abraão, toma agora o teu filho e teu único filho que amas e vai à terra de Moriá. Irmãos, vemos como Deus fez o pedido a Abraão para ele agora sacrificar seu filho. Mas Abraão ficou naquela promessa: bem, se Deus está pedindo, eu farei. Porque todo patriarca esperava que em sua descendência aparecera o Messias. Adão já esperava aquilo, porque havia sido prometido que a semente da mulher viria para esmagar a cabeça do diabo. Então, cada patriarca desde Adão esperava a vinda do Messias. E confiante nesta promessa, Abraão também estava na espera do Messias. Meus irmãos, mas a ordem apavorante agora trouxe certa dificuldade a Abraão, mas ele obedeceu, porque era a palavra de Deus quem estava chamando e estava pedindo. Como diz a notinha, entretanto Deus falara, e sua palavra tinha de ser obedecida. Abraão era avançado em anos, mas isto não o desculpou de cumprir o dever. Maravilhosa palavra para nós. Agarrou o bordão da fé e em muda agonia tomou pela mão o filho, belo, na rosada saúde da juventude, e saiu para obedecer a palavra de Deus. Que obediência maravilhosa! Deus está esperando essa obediência de mim e de você. Temos que ser, neste ano 2022, muito mais obedientes, porque a prova está diante de nós, e alguns hemos cedido no ano passado, facilmente cedendo às exigências do tempo. Isto é um perigo, porque facilmente cederemos às exigências do coração. Abraão obedeceu e tomou a seu filho, e dessa maneira levou para ser sacrificado. O nobre e idoso patriarca era humano, como você e eu. Suas paixões e laços efetivos eram como os nossos. Sim, como você ama a sua família e a seus filhos. E ele amava o rapaz, que era o consolo de sua velhice, a quem fora dado a promessa do Senhor. Mas há uma coisa, que neste tempo laços familiares se romperão. Porque alguns pode ser que desejam amar a Deus e outros não. E aqui Abraão estava ligado a seu filho, mas agora, devido à morte, ia acontecer uma ruptura, uma separação. Mas Abraão não se deteve a duvidar de como as promessas de Deus poderiam cumprir-se, uma vez morto Isaque. Então, venha ou for qual for a prova, você não deve duvidar da palavra de Deus. Alguns ficam preocupados. Se minha esposa não vai, então eu não vou. Se meu filho não vai, então eu não vou. Se ele morre,
então eu morro também com ele. Mas bem, pode ser na prova para o bem, mas temos que estar definidos. Se nos toca seguir vivendo e a outra parte morrer, devemos de consolar o nosso coração em Deus. Como diz o escrito inspirado, mas executou a ordem divina ao pé da letra, até que exatamente quando o cutelo estava para ser mergulhado nas trêmulas carnes do filho, veio a ordem: não extendas a tua mão sobre o moço, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste ao teu filho, o teu único filho. Meus irmãos, Deus prova a seus homens e mulheres. E agora a prova está chegando para nós. Temos a promessa vindoura do Salvador. Jesus está voltando, mas as provas devem de passar em nossa vida para ver se você tem sua fé plena, se eu tenho a minha fé plena no vindouro Rei, ou se minha fé está nas coisas temporárias da terra, da amizade, da riqueza, das possessões, e negar a nossa fé, negar a nossa obediência por troca de um prato de lentilhas. Não, meus irmãos e irmãs, fidelidade com Deus. Jesus está voltando. Não nos aconteça que não estemos preparados como aqueles que quando veio na primeira vinda não estavam preparados. E agora na segunda vinda você quer estar preparado? Então, há uma ordem apavorante, que provará a nossa fé tremendamente. E como Abraão, devemos de estar dispostos a dar-lo tudo, entregar tudo. Se por meio da palavra de Deus é o pedido, pois então a gente fará conforme a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, é meu desejo em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção. Obrigado a você, pastor Esaú, por esse lindo prazer de te escutar e que Deus te abençoe muito. Você viu aí que o pastor Esaú estava no fundo belíssimo, mas estava meio colorido. Não era o fundo. Aqui o vídeo acabou se corrompendo ali no meio do envio. Esses envios que temos que fazer de um para outra pessoa e acabou corrompendo. Mas o importante é que nós tivemos a oportunidade de escutar e perceber então essa experiência de Abraão. Sabe o que eu penso sobre a experiência de Abraão? Eu acho que é uma experiência, pessoalmente, que eu gostaria e também não gostaria de passar. Primeiro, não gostaria. Por que não gostaria? Porque foi uma experiência complicada, uma experiência difícil que eu não desejaria nem para mim, nem para ninguém. Você está com essa situação com o seu filho, é uma prova, mas uma prova que não é fácil. Não sei se eu passaria, se eu conseguiria vencer essa prova, mas Abraão, pai da fé, nós vemos que ele venceu e Deus te dará força também para vencer. E eu gostaria também porque é uma prova verdadeiramente de fé que nos ajuda a vencer, a caminhar cada dia mais. E através desse exemplo de Abraão, ele conseguiu vislumbrar algo em especial. Você sabe o quê? Sabe o que Abraão conseguiu passar, conseguiu vislumbrar que talvez nenhum homem dessa terra conseguiu? Vamos ver agora neste momento. Vamos ver a quarta pergunta, que está na responsabilidade de um pastor brasileiro, mas ele não está aqui no Brasil, ele está em Portugal. Pastor Adalício, a pergunta número 4. O que foi revelado ao patriarca por meio da prova, a Abraão, por meio da prova do sacrifício de seu filho? E o que prefigurava a oferta de Isaac? Com você, pastor Adalício. Graça e paz a todos os irmãos neste novo ano. Temos a alegria de poder compartilhar a palavra de Deus nesta primeira lição deste ano. E me toca a pergunta de número 4. E aí fala o que foi revelado ao patriarca através do sacrifício do seu filho. Havia um propósito, e o propósito de Deus era revelar o plano da redenção em favor do homem caído, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali diz também o que prefigurava essa oferta era Cristo, que seria oferecido pelos pecados de todo o mundo. Abraão, diz a Bíblia, que ele regozijou em ver meu dia, diz o Senhor.
Abraão passou por uma das mais duras provas que um ser humano pode passar. Imaginemos um pouco, irmãos, a história de Abraão. O pai se coloca no lugar de Abraão, a mãe coloca-se um pouco no lugar de Abraão e veja o que ele passou. Não foi fácil para Abraão. Não foi fácil. Nem todos passariam por essa grande prova. Nesse monte, o Monte Moriá, teve vários acontecimentos, né? Um deles foi neste monte que Deus pediu para que fosse construído o templo de Salomão, o templo do Senhor. E foi aí também que Deus, ele disse a Abraão que deveria entregar o seu filho. E a entrega de seu filho era uma representação do grande amor de Deus em favor de cada um de nós. Ali, Cristo entregou o seu filho e Abraão pôde compreender isso. Abraão pôde compreender essa figura, essa imagem. O que Deus estava querendo dizer para ele? Ali, Isaac prefigurou a Cristo, que seria crucificado pelos pecados de todo mundo. Maravilha, irmãos, maravilha. Foi ali no monte que Deus revelou a Abraão o plano da redenção. Então esse monte, ele tem uma história. E essa história foi revelada a Abraão. E ele pôde entender isso quando ali ele foi para matar o seu filho, né? E entregou completamente. Então existe um simbolismo muito importante para nós como povo de Deus. Como já vimos aqui, Isaac ele era símbolo do Filho de Deus e a dor suportada por Abraão, né? Aquela tremenda viagem que nunca chegava, o propósito, teve um propósito muito profundo, que foi de gravar na mente, no entendimento dele, essa redenção do Filho de Deus, que seria morto por cada um de Deus. Então, uma vez mais, o que Deus desejava com tudo isso foi fixar na mente de Abraão, na mente de todos os seres humanos, o Evangelho eterno. Então, amados, que Deus nos ajude para que possamos compreender verdadeiramente o propósito que Deus tem para com todos nós, o propósito que Ele tem em ter enviado o seu Filho e ter passado pelo que passou. Ele revelou aos patriarcas e hoje nós temos a alegria de poder ser salvos mediante o sacrifício expiatório de Cristo em nosso lugar. Deus nos abençoe. Amém. Amém, pastor Alício. Que Deus te abençoe muito, também possa abençoar a obra aí em Portugal. E um abraço a todos os irmãos aí de Portugal, que o Senhor possa acompanhar vocês. Vemos aí, meu querido irmão, a importância, o que tínhamos falado antes, como foi forte essa sensação de sentir na pele como é dar um filho, como é você passar por essa experiência de ter um filho ali na sua frente sofrendo, mas dobre isso e muitas vezes mais o que Deus e o que o Pai sentiu quando Jesus estava ali passando aquele sofrimento pela humanidade, dando a sua vida pela humanidade sem culpa nenhuma. E nós vimos então, continuando ainda na história de Abraão, na quinta pergunta, diz assim: que grande promessa declarou o Senhor a Abraão sobre o Redentor vindouro? Qual promessa foi essa? E vemos ali em Gênesis 22:18, diz assim: e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Na sua descendência serão benditas todas as famílias. Mas que bênção é essa? Qual bênção? Será a bênção de dinheiro, de bens, porque Abraão tinha bens materiais? Que bênção seria essa? Não sei se você está escutando aqui, se está escutando algum barulho.
da chuva, chuva de bênçãos, e nós temos a oportunidade aqui de que possa estar chovendo aqui em São Paulo. Começou a chover, então vai sair um barulhinho no fundo, mas não se preocupa não. Mas o importante aqui é que Deus nos abençoa muito. Que bênção veio Abraão? Será que foi as bênçãos sobre ele de material, ou talvez as bênçãos financeiras? Quais são? Não. Aqui em Gálatas 3,18 diz: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Essa bênção que foi prometida a Abraão seria a bênção de ter na sua linhagem, na sua descendência dele, a Jesus Cristo, o grande Salvador. Ou seja, na descendência de Abraão. E se nós vamos ali a Mateus e vemos a genealogia de Jesus, nós acompanhamos que também de Abraão, e vemos ao seu filho Isaque, Jacó, e aí por diante nós vemos que Jesus veio da descendência de Abraão. Meu querido irmão, passaremos a outra história agora. A história que tem por subtítulo A Escada Conectando o Céu e a Terra. E a pergunta número 6 diz assim: o que foi mostrado a Jacó? Já pulamos agora para umas descendências a mais de Abraão. Vemos ali Isaque e o filho de Isaque, Jacó. O que foi mostrado a Jacó em um sonho, quando ele estava viajando sozinho de Canaã para a Mesopotâmia? E quem a escada se conecta, a terra e o céu, representa a quem? Vamos perguntar ao pastor Samuel. Pastor Samuel, também mais conhecido como Maravilha, ou também mais conhecido como meu pai. Pastor Samuel, com você a oportunidade de responder essa pergunta número 6. Quero agradecer aos nossos queridos irmãos, também ao missionário Sandiel, pela oportunidade de poder também participar nesta primeira lição do ano 2022. É um privilégio poder estar aqui, auxiliando, como também ajudando, compartilhando esta lição maravilhosa. Uma lição que traz sobre a profecia e os símbolos de Jesus, né? Jesus na simbologia. E na pergunta número 6, que me toca a mim, Jesus é apresentado também na simbologia de uma escada, e sobre o título, a escada conectada ao céu e à terra, diz que foi mostrado a Jacó em sonho, quando ele estava viajando sozinho de Canaã para a Mesopotâmia. Ele teve naquela noite um sonho muito, vamos dizer assim, muito bonito. Quem é que não gosta de sonhar com o céu? Isso é maravilhoso, né? E Jacó, na preocupação que ele estava tendo de chegar até um lugar estranho, Jesus apresenta ele. E na simbologia foi apresentada uma escada que tocava do céu até a terra. E a pergunta está dizendo que esse sonho foi revelado a ele, e que a notinha, o texto de Gênesis capítulo 28, 12 ao 13, diz que quando ele estava sonhando, diz que os anjos de Deus subiam e desciam por ele. Foi maravilhoso esse sonho, porque ele entendeu que onde ele estava ali é um lugar especial. Mas não era só o lugar que era especial, porque de acordo com a segunda parte da pergunta, de quem representava aquela escada que conectava céu e terra, ele entendeu que era Jesus. Jesus é o que fazia essa comunicação entre céu e terra. Sempre foi Jesus. E logo no primeiro livro de Gênesis, baixo o título sobre Jesus sendo revelado no livro de Gênesis, mostra que Jesus estava agora também sendo revelado através de uma escada, tocando o céu à terra. A notinha fala que Jesus ele tinha uma dupla personalidade, né? A primeira, quando ele estava a escada tocando o topo lá no céu, que ele entrava dentro do céu como divino, mas a base da escada era aqui na terra, ou seja, apesar que ele era divino 100%, ele tinha também a personificação, ou seja, estava encobrindo ele a natureza humana. E anjos descendo e subindo era
a conexão, era a comunicação que o céu e terra têm para a salvação do homem. Então, que Deus abençoe para que possamos saber, através dessa sexta pergunta, que na simbologia Jesus também representa essa escada que comunica céu e terra, trazendo na sua carne, trazendo na sua vida a natureza divina e a sua natureza humana. Isso para nós é confortante saber que Deus estava trabalhando já no primeiro livro da Bíblia em conexão com a humanidade para salvá-la. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado, pastor Samuel, por essa resposta. Muitas saudações a você também. Essa saudação eu entrego pessoalmente, né? E é isso, meu querido irmão. Cristo, ele é o único que com a sua natureza divina nos conecta com o céu. E com a sua natureza humana conecta o céu conosco. Somente Jesus. Não sei se você está tentando ou está buscando uma ajuda, se você está passando por situação difícil ou por alguma situação complicada, mas saiba, meu querido amigo, que somente Jesus, só Ele pode te salvar, só Ele pode te dar a redenção necessária, só Ele pode perdoar os seus pecados, porque só Ele é o único, não tem outro homem nessa terra, nenhum pode fazer essa conexão com Deus, somente Jesus, porque Ele viveu o que você está vivendo hoje. Você está passando por algum problema com a sua família? Jesus também passou. Você está passando por algum problema com seus amigos? Jesus também passou. Você também está passando por alguma dificuldade, sofrendo algum tipo de dor, algum tipo de dificuldade, talvez financeira, algum tipo de necessidade. Jesus também passou. Ele sentiu tudo o que você está sentindo hoje. E por isso, Ele, como Deus e como ser humano também, Ele pode te ajudar. Por isso, não desista e entregue a sua vida a Jesus neste momento. A pergunta número 7 continuará também na história de Jacó e estará na responsabilidade de um pastor, o pastor Wesley. Mas antes ainda de fazer a pergunta número 7, tem uma notícia para você. Mais uma vez, essa notícia. Se inscreva no canal, não se esqueça. E compartilhe agora. Aproveite neste momento, nessa noite, compartilhe para os seus amigos, para a sua família. Talvez você esteja vendo antes do sábado que estudamos essa lição ou depois do sábado, mas nós estamos estudando essa lição para o sábado. Então compartilhe para as pessoas que precisam receber essa mensagem, ok? E deixe o seu like aí para que possa chegar essa mensagem a mais pessoas. E também um pedido especial, se você deseja aí ajudar o departamento de multimídia, ajude. Coloque ali no seu talionário de ofertas ou contacte aí aos telefones ou as redes sociais que estão da igreja. Envie uma mensagem, eu quero ajudar, eu quero dar uma oferta especial. E nós faremos chegar a você um meio em que você possa ajudar. Se você quer fazer mais fácil ainda, entregue uma oferta especial à sua igreja e diga, essa oferta é para o departamento de multimídia, para comprar mais câmeras, mais microfones, mais materiais para ajudar a propagar a mensagem de Cristo. Amém? E agora sim passaremos então ao pastor Wesley com a pergunta número 7. Pastor, você que está aí na Espanha, ajude a gente com essa resposta. Quem era o varão na história de Jacó, que ele lutou durante toda a noite e depois ele abençoou? Quem era, pastor? Nos ajude com essa história. Olá, que a bendição de Deus possa estar com cada um de vocês. É um enorme prazer poder me dirigir a vocês neste estudo da lição da Escola Sabatina, compartilhando esses estudos juntamente aí com outros irmãos, outros companheiros de trabalho. Aproveito a ocasião, a oportunidade para poder desejar a todos vocês um feliz ano novo e que o Senhor possa seguir abençoando a cada um de vocês nesta nova etapa, neste novo ano. Sabemos que são dias nos quais nós desconhecemos o que pode vir em detalhes, mas sabemos que muitas coisas estão ocorrendo e que indicam a breve volta de Cristo Jesus. Estejamos firmes em nossa fé, estejamos firmes em nossa certeza de salvação em Cristo Jesus. E com certeza firmes de que nós temos um Deus que está disposto a dar tudo aquilo que nós necessitamos para viver bem com Ele e para estar nas mansões celestiais. A nossa lição vem falando de Cristo Jesus
E essa primeira lição é muito importante, já desde a primeira pergunta, quando nós vemos ali Cristo na criação, já Cristo sendo apresentado como o Redentor em Gênesis 3,15, que é chamado o proto-evangelho, onde é dada uma esperança à humanidade através da semente da mulher. Nós vemos também Cristo sendo simbolizado, ou o plano da salvação, ou o sacrifício de Cristo sendo simbolizado na ordem que foi dada a Abraão de sacrificar seu próprio filho. E o fato de que Abraão ele pôde ver esse grandioso dia, o dia de Deus, e como todos seriam benditos realmente através da semente da mulher, através da descendência que passaria também por Abraão. E chegamos então até Jacó, que também tem um papel importante dentro desse desenvolvimento do plano da redenção. E ali em sonho ele viu em um primeiro momento aquela escada que ligava a terra com os céus, e como já foi dito, essa escada representando o mesmo Cristo, através do qual nós recebemos as bênçãos divinas. E temos agora, em segundo momento, na pergunta número 7, uma ocasião onde todos nós conhecemos, que foi a luta de Jacó ali com o anjo. E a pergunta ela é muito clara: quem é este ser? Quem é este anjo com o qual Jacó ele teve esta luta? Desde logo que nós devemos entender que se tratava de um ser especial, não podia ser qualquer um. Se nós lemos em Gênesis, ali fala a princípio que seria um homem, mas o contexto nos dá uma resposta mais profunda de quem realmente era aquela pessoa, já que o mesmo texto em Gênesis fala que Jacó lutou com Deus. Ou seja, Jacó, ou a Bíblia aqui mostra que aquela luta de Jacó não foi com um homem qualquer, não foi com seu irmão, não foi com um dos servos de seu irmão, senão foi uma luta, como pensava Jacó, que estava lutando com um homem como ele, mas senão foi uma luta com o próprio Deus. Neste caso, com o anjo do Senhor. E nós bem sabemos que esse anjo do Senhor representa Cristo Jesus. Todas as vezes, ou a maioria das vezes, que aparece o anjo do Senhor dentro do contexto bíblico, é indicação da presença de Cristo Jesus. Porque é Cristo que tem um trato direto com a humanidade desde o Antigo Testamento, apresentado através de símbolos, e de maneira pessoal, já humano, no Novo Testamento. Então, o ser que estava lutando aqui com Jacó era esse anjo do Senhor, era o próprio Cristo. É interessante que, após a luta, nós vemos ali duas coisas que marcam e servem para identificar quem é esse ser. Primeiro, esse ser abençoou a Jacó e posteriormente mudou o nome de Jacó para Israel. Apenas um ser especial poderia dar a bênção que deu a Jacó e mudar o seu nome. Um outro dado interessante que mostra quem era aquele ser é o nome que Jacó deu àquele lugar onde ele teve a luta com o anjo do Senhor. Ele chamou aquele lugar de Peniel. E Peniel significa, o mesmo texto de Gênesis fala, que representa vi a face de Deus e minha vida foi salva. Então, o mesmo contexto nos traz a resposta de quem era aquele ser. Mais adiante, se nós vamos nos profetas menores, especificamente no livro de Osés, no capítulo 12, nós encontramos ali uma referência a isto, ou uma referência à vida de Jacó. Ali fala que ele saiu do ventre de sua mãe agarrado do calcanhar do seu irmão. E menciona que ele lutou com Deus. Então nós vemos aí essas evidências bíblicas com relação a quem era a pessoa com quem Jacó havia lutado ali no lugar chamado posteriormente Peniel. Era o próprio Cristo, era o próprio Deus. A nota da pergunta número 7 diz isso de maneira clara ali nas últimas linhas, onde diz que Jacó havia lutado com Cristo Jesus. Então, foi o próprio Cristo que se apresentou ali de uma maneira, como se diz,
dentro da teologia, uma teofania, apresentando-se a Jacó, para que ali então ele pudesse ter esse contato direto com aquele patriarca. O interessante de destacar aqui, talvez alguém possa perguntar, foi uma luta física, foi uma luta espiritual? Foi física, foi espiritual. Física porque foi necessário tocar a coxa de Jacó para que ele pudesse então deixar o anjo ir, de tanto que ele porfiou ou se apegou ao anjo para que ele não pudesse sair dali antes de receber a bênção no aspecto espiritual também. É assim que o que nós devemos aprender de lição é que Cristo ele sempre esteve presente em todos os momentos da história do seu povo. Mas uma lição que podemos aprender também daqui de Jacó é o fato de ter fé, de confiar que sim, vamos receber as bênçãos de Deus e a promessa de Deus. O fato está se realmente nós vamos persistir através da fé em aguardar o momento de receber essas bênçãos. Que o Senhor possa nos abençoar e que realmente essa lição ela possa trazer a nós grandes ensinamentos. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada e que Deus possa abençoar a todos vocês. Muito agradecido, pastor Wesley, pela sua participação. Muito obrigado pela sua resposta. Que Deus também possa abençoar a sua família. Um feliz ano novo para você e que Deus abençoe também a obra aí na Espanha. E essa é a nossa luta, meus queridos irmãos, abraçar a bênção de Cristo. Abraçar, assim como Jacó, ele não desistiu, que nós também não possamos desistir. E a nossa pergunta é até quando? Até quando teremos que abraçar a bênção divina? Por isso, a última pergunta, com o subtítulo Um legislador segurando o cetro. A pergunta é: que grande profecia deu Jacó em sua última hora de vida sobre a vinda do Messias? E a que se referia o nome Siló? E como último texto leremos Gênesis capítulo 49, versículo 10. Diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. O cetro era algo utilizado pelos reis ou pelos legisladores, ou por alguém que tinha uma determinada posição em um povo ou em uma cidade. E esse cetro era algo que demandava autoridade, que mostrava que essa pessoa tinha uma autoridade. E aqui diz bem claro que o cetro não sairá de Jacó, de Judá, até que venha Siló. Sobre o significado exato da palavra Siló, muitos têm sido discutido, mas ninguém nunca chegou a uma conclusão exata do que significa Siló. Mas eu tenho certeza que todos os estudantes fiéis da Bíblia, principalmente a nossa querida irmã Ellen White, ela confirma que essa palavra Siló, ela tem uma representação, e ela representa ao nosso querido Jesus. Mais uma vez, ele aparece aqui, ele aparece agora como alguém que virá para nos salvar. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos concluindo essa lição. E não podemos sair daqui sem a bênção divina, e não podemos sair daqui sem saber e perceber que Jesus ele esteve presente desde Gênesis e continuaremos vendo a presença de Jesus durante toda a Bíblia. Você entendeu? Eu pude entender que Jesus ele representa então aqui a semente. Ele representa então também essa luta que teve Abraão e representa também a luta que teve Jacó e representa aqui o cetro que estará nas mãos de Siló. E Jesus, ele deseja estar na nossa vida, ele deseja estar na sua vida. E esse é o meu desejo, esse é o nosso desejo nesse dia. Que nesse ano que possa estar chegando, o ano novo, que Jesus nunca possa se afastar de você e que você nunca possa se afastar de Jesus. Que esse seja o seu primeiro plano nesse ano, que esse seja o seu primeiro objetivo, não se afastar de Jesus. Porque eu sei que se Jesus estiver em primeiro lugar na sua vida, tudo irá bem. Esse é o meu desejo para você, que você possa abraçar Jesus com todo o seu carinho, com todo o seu amor, e que Ele
possa cumprir as suas promessas na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua esposa, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, da sua vida em especial, que a sua vida espiritual possa crescer cada vez mais e mais. Jesus, Ele quer te dar esse prazer. Então, muito obrigado por assistir essa lição, que Deus possa te abençoar. Não se esqueça de se inscrever, de deixar também o seu like, de compartilhar essa lição aos seus amigos, à sua família, e que Deus possa te abençoar muito. Jesus te deu várias promessas. As promessas divinas estão nas suas mãos e que ela possa se cumprir. E fique agora com uma promessa especial através de uma música, que Jesus te prometeu uma paz, uma música de um trio também especial, e que essas promessas da paz preciosa que Jesus vai te dar também possa se cumprir na sua vida. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar jamais esquecerá. Busque essa paz, amigo, busque essa paz, irmão. Pode ser paz, amigo, paz em teu coração. Grandioso Pai que estás nos céus, aqui te clamamos, não importa o lugar que possamos estar, mas te pedindo, Senhor, que tu possas ser o nosso guia. Te pedindo, ó Pai, que tu possa dar-nos a paz. Abençoe essa pessoa, Senhor, que está assistindo nesse momento. Que tu possas ajudá-la, Senhor, em qualquer que seja a sua dificuldade. E que tu possas, Senhor, cumprir as suas promessas na vida dela. Nos abençoe, ó Pai. Dá-nos a sua paz preciosa. E dá-nos também, Senhor, a proteção e a segurança para confiar nas suas grandes promessas declaradas na Bíblia. Esse é o nosso desejo e oração, em nome de Jesus. Amém.